É uma piada. Senhores, vamos lá. Hoje a gente vai estar no texto de Mateus, capítulo 26. Enquanto vocês vão procurando aí, muitas vezes, na hora de escolher um tema para trazer uma pregação, eu trago algo que tocou no meu coração durante a semana, algo que o Senhor falou comigo, ou alguma coisa que eu já vivi e que lendo aquele texto me lembrou e eu tento comunicar aos meus irmãos. Ou às vezes até um cuidado meio que pastoral, eu olho para a minha igreja e entendo alguma necessidade, a minha igreja está precisando ouvir sobre esse tema, precisa ser lembrado sobre isso, e aí eu trago de forma intencional. Às vezes também, de alguma maneira, a pregação anterior me conecta aos textos que eu vou trazer hoje. Na semana passada a gente ouviu o Genilson aqui, e ele trouxe uns textos um pouquinho antes aí de Mateus 26. Foi lá em Mateus 25. Então depois ali, até no domingo mesmo, lendo ali um pouquinho mais para frente, tentando entender o que acontecia posteriormente, um texto que me chamou a atenção, e eu quero que vocês prestem muita atenção hoje. Todas as vezes que a gente prega, a gente pede isso, mas porque a gente vai conectar um personagem em vários tempos aqui. Então eu preciso que você preste atenção para você construir a história junto comigo e entender junto comigo a mensagem que hoje eu creio que Deus quer comunicar aos nossos corações. Amém? Então, o primeiro, que vai ser quase que o tempo presente dessa história, ou o ponto principal, o início aqui vai ser o ponto principal, mas nós vamos ainda correr para o passado e também para o futuro desse personagem, é Mateus 26, do versículo 31 ao versículo 35. Vamos entender um pouco ali o contexto. O personagem principal, como vocês podem ver, é Pedro ali. Pedro, pelo menos o tópico tá: Jesus prediz que Pedro o negará. E ali, então, já está no final do terceiro ano de ministério assim, público de Jesus. Pedro é, segundo os autores, os próprios apóstolos que escreveram ali o Evangelho, o primeiro a ser chamado a seguir Jesus. E talvez ali algum deles já tinham conhecido ou tinham alguma fama assim sobre Jesus, porque tem um evento anterior a isso, que é o evento em que Jesus é batizado por João Batista. E tem alguns apóstolos que seguiam João Batista que começam a seguir Jesus. Mas, ali de forma clara, vem e me segue, é Pedro e mais dois ali, juntos, no mesmo evento. Aqui então já faz 3 anos que eles estão vivendo com Jesus. Muito provavelmente dormindo em camas ao lado uma da outra, ou dividindo, uma esteira no chão na hora de dormir. Já tinham feito as festas que eram comuns anualmente, já tinham participado junto com Jesus. Cada fala de Jesus, e nós cremos que Jesus é o Deus encarnado, o Deus que é invisível, que se tornou carne através de Jesus. Então, todos aqueles discípulos, mas Pedro, primeiro a ser chamado, teve um contato, maravilhoso com Jesus. Maravilhoso. Eu sei que nós estamos em uma nova aliança, do qual Deus não está mais como o Gabriel está ali e eu estou aqui, mas o próprio Espírito de Deus habita em mim. Isso é maravilhoso. Mas algo interessante aqui, caramba. Mesmo Deus habitando em mim, muitas vezes eu consigo calar esse Deus dentro de mim, com os meus pecados, com as minhas falhas. De alguma maneira eu consigo ainda não ouvir aquilo que o próprio Deus quer comunicar ao meu coração, quer falar, sabe? Eu posso ignorá-lo, mas olha, quando eu estou de frente aqui, é impossível ignorar o Gabriel. É impossível ignorar o Gabriel. Estou dizendo para vocês que são 3 anos. São 3 anos convivendo dessa maneira. Você sendo o primeiro a ser chamado a andar com ele, isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Isso é uma experiência muito forte. Ter 3 anos andando com o próprio Deus, meu Deus. Sabe? Eu acho que é difícil descrever isso para vocês. Mas eu estou tentando enfatizar para vocês perceberem o quanto isso é fantástico e o quanto isso é poderoso.
E aí então acontece esse episódio aqui, logo depois de uma ceia, e Jesus já está deixando claro aqui que ele vai ser morto. Pouquíssimo tempo depois desse evento, Jesus é morto numa cruz, sabe? Ele está bem no fim da sua história, aqui na terra, até que ele ressuscitou. Amém, glória a Deus por isso. E aí então, tem esses versos aqui que diz bem assim: então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aqui fica talvez o primeiro ponto dessa história, né? Eu acho de verdade, assim, de verdade, que nem eu nem você, vou falar por mim, né? Mas talvez você julgue seu próprio coração. Diante do que vai acontecer nas próximas cenas, um exército vir para prender Jesus, né? Será que eu teria tanta coragem de dizer bem assim: olha, se eu para morrer pelo Senhor, eu morro. Eu não te abandonarei. Vou te dizer que diante desse episódio, eu me senti um crente bem mais ou menos. Porque eu nunca sofri nenhum tipo de perigo. Por conta da fé que eu digo, que eu carrego, que eu acredito. Mas esse homem teve essa coragem. Eu não te abandonarei. Talvez aqui, meu irmão, se eu colocar para você ainda coisas que são mais supérfluas, como a gente falou aqui, né, sobre os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, se talvez a gente levantasse aqui e falasse bem aqui: não, Senhor, se for necessário morrer todos os meus planos pelo Senhor, se for necessário abandonar minha carreira pelo Senhor, se for necessário abandonar tudo pelo Senhor, talvez a gente não tenha nem mesmo a coragem que Pedro teve. E o que segue? Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vocês sabem a história. Nos versos seguintes, lá do verso 69 ao verso 75, o título da minha Bíblia é: Pedro nega Jesus. Esse é o ponto. Então aquilo que Jesus predisse realmente aconteceu, e poucas horas depois, pelo que a gente entende. De acordo com o que está escrito aqui em Mateus, foram pouquíssimas horas depois dele ter afirmado: eu não te abandonarei. Ele nega a Jesus. Eu queria ler os versos 74 e 75, que diz bem assim: aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou, da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E aqui está o ponto, meu irmão. Um outro ponto que a gente pode nos colocar agora, então, dentro dessa mesma história de Pedro, que é: ele falhou. Ele foi infiel ao Senhor. E aqui, com as palavras, talvez se Jesus fosse brasileiro e os apóstolos fossem brasileiros, falaria bem assim, não amaldiçoura, falaria bem assim: depois de falar um monte de palavrão, ele então disse bem assim: eu não conheço esse homem. Não é? Porque está dizendo ali, depois de falar palavras, de lançar maldições e a jurar.
Eu não conheço esse homem. Então quer dizer que, da mesma forma que ele foi tão fiel, né, a ponto de dizer bem assim, eu não te abandonarei. Levantar no meio dos apóstolos, então, e dizer, eu não te abandonarei, de forma firme, e todo mundo, poxa, é verdade, eu tô junto, Pedrão. A mesma forma, com a mesma intensidade que ele diz que não abandonaria, ele abandona. Ele abandona, mas com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Ele não simplesmente faz como todos os outros, que o abandonam e fogem. Não. Mateus deixa claro que houve então um episódio, né? Para os curiosos, muito provavelmente, galo não é um animal, né? É um instrumento do exército lá. Mas os curiosos, pesquisem depois, vocês vão ver. Mas o ponto é, a intensidade que Pedro abandona a Cristo é maior do que todos os outros, pelo menos da forma que é citado na Bíblia, deixa isso claro para a gente, que é maior do que todas as outras. Pedro então amaldiçoa, jura e diz, eu não conheço esse homem. Depois desse episódio, se vocês lerem todos esses versos aí que eu falei, está falando sobre as 3 vezes em que Pedro nega Jesus. Assim como o próprio Jesus havia predito. E aí, meu irmão, o ponto aqui que eu quero trazer pra gente sobre essa história, antes de a gente conectar uma história do passado e depois uma do futuro, talvez, meu irmão, você um dia tenha dito, Senhor, eu te amo. Mas eu te amo mesmo, Senhor. Eu te amo mais que tudo que eu já vi. Tenha feito declarações de amor ao Senhor enquanto você cantava canções. Talvez você já esteve ajoelhado no seu quarto, chorando e dizendo, Senhor, não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que a tua presença. Não há nada melhor. Talvez você tenha passado por eventos assim, que você esteve reunido como família, como um corpo, como igreja, e você tenha dito assim no seu coração, olha, Senhor, eu não te abandonarei. Mas hoje a sua realidade é uma realidade diferente. Talvez você esteja como Pedro, que saiu chorando amargamente, frustrado consigo mesmo quase. No sentido de, poxa, você até tem vindo à igreja, sabe? Mas você sabe que, olha, as coisas não estão como antes. Porque Pedro, nessa de abandonar aqui a Jesus, ele meio que continua com a galera, e vocês vão ver depois. Mas ele ainda está amargurado diante desse pecado que ele cometeu, desse erro, dessa falha. E a mesma coisa talvez que esteja acontecendo com você hoje, agora. Você sabe que o Senhor te chamou para fazer e como é para ser feito. Você sabe muito bem que o que o Senhor quer, e primeiro, e de forma maravilhosa, é nos salvar, mas que Ele tem muito mais para nós. Porque se Ele quisesse somente te salvar, você já teria partido. Você sabe que você tem carregado coisas que o Senhor já falou a você, coisas que você precisa abdicar, coisas que você precisa fazer para Ele, como você deve se portar. Só que hoje você não consegue mais porque você está talvez emaranhado em algum pecado do qual você não consegue largar. Ou talvez a situação tenha um abismo chamando outro abismo, tenha virado uma bola de neve. E aí você se encontra como Pedro agora, chorando amargamente, ou talvez vivendo e indo, não sei, talvez, né? Talvez você tenha até falado bem assim, quer saber, Luiz? Você me lembrou disso? Eu vou afirmar aqui algo assim, né? Você pensando, olha, eu acho que eu nem fui encontrar por Jesus um dia. Né? Talvez minha conversão não foi nem genuína, assim. Você começa então a falar assim, olha, quer saber? Talvez isso não seja nem real. Eu nem me converti de verdade por conta da situação que você está vivendo hoje. Nós vamos voltar então na história de Pedro. Vamos lá para o primeiro encontro dele. Por favor. Em Mateus também é listado, mas
na história a partir descrita por Mateus, ela está muito pequenininha, muito simples. Então eu queria que vocês abrissem lá em Lucas, no capítulo 5, está tudo pertinho aí, é rapidinho de achar. O que está acontecendo aqui? Né? Certo dia, então, em Lucas 5, Jesus chega à beira do mar, e aí ele está lá, e aí tem uns barquinhos lá, porque Pedro e sua galera já tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada. E ele fala bem assim, pô, me empresta seu barco aí, para eu ficar um pouquinho mais distante, todo mundo conseguir me ouvir. Tipo assim, ó, fique um pouquinho mais longe, né, de mim, para que não todos consigam me ouvir de alguma maneira. Então ele usa o barco. Pedro, então, ouve tudo ali que Jesus está ensinando, e muito provavelmente, talvez ele já tinha ouvido alguma coisa sobre um cara meio maluco que tinha sido batizado por João Batista, não é? Quem vê The Chosen, com certeza está conectando aí as histórias. Então, depois de Jesus, então, ensinar ali naquele barco, ele fala para Pedro e a sua galera de pescadores, olha, volte ao mar e jogue sua rede. Ele fala bem assim, olha, porque é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Então ele obedece, enquanto ele está pescando, ele joga as redes, e ele tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada. Mas quando ele ouve o Senhor, que o manda pescar, ele então joga as redes, e agora a rede está cheia de peixes. E a rede está cheia de peixe. E ele precisa de ajuda, então, para trazer essa rede. E aí outros ajudam ele a trazer essa rede. E aí é o encontro de Pedro com Jesus. E é bem assim. Quando Simão Pedro, está lá no versículo 8 do capítulo 5. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Meu irmão, o que acontece aqui é um milagre. O que acontece aqui é fantástico, é maravilhoso. Eu não sou pescador, mas muito provavelmente Pedro tinha passado a noite toda jogando rede em tudo quanto é lugar daquele mar, não tinha pegado peixe nenhum, e aí Jesus fala assim, não, joga ali, e pronto. E as redes chegam cheias de peixe, a ponto que ele não consegue carregar sozinho. Mas aí o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o ponto em que Pedro reconhece o quão pecador ele é diante disso. Ele diz, olha, se aparta de mim, não vai para longe. Eu sou um homem pecador. E esse é o caminho do arrependimento. É o reconhecimento da minha miséria, correto? O arrependimento só dá para salvar alguém se essa pessoa reconhecer que ela precisa ser salva de alguma coisa. Correto? Em algum sentido isso é verdade. Não dá para salvar alguém que não reconhece que está em perigo, que está a ponto de... Não tem como. Ela precisa reconhecer. E aqui a história deixa claro que quando Pedro encontra Jesus, ele então reconhece a sua podridão. E aí então ele diz, olha, não, aparta-te de mim. Ele diz, e aí Jesus depois diz, não, vem e me segue, vocês não serão mais pescadores de peixe, serão agora pescadores de homens. E o que eu quero trazer para você, meu irmão, é que a sua experiência com Jesus, que talvez tenha sido questionada por conta do momento que você está vivendo hoje, agora, por causa do seu esfriamento, por conta do pecado que você tem vivido, ou das escolhas erradas que você tem feito, não podem tirar a convicção do encontro que você teve com Jesus.
Eu quero que você aí lembre, muito provavelmente você está lembrando aí, ou pelo menos se você não lembrou ainda, quero que você pare aí para os segundos e lembre o momento da sua conversão, ou o encontro genuíno que você teve com Jesus. Eu quero que você lembre disso e que você tenha convicção que mesmo que você esteja vivendo hoje uma imundícia, sabe? Mesmo que você esteja vivendo, sabe, num patamar do qual você não queria viver, do qual você não queria viver. Eu quero que você lembre hoje daquilo, do momento em que Deus te encontrou, do quanto foi maravilhoso, do quanto aquilo foi forte, do quanto aquilo impactou a sua vida. Eu quero que isso traga ao coração de vocês, assim como traz ao meu, que realmente o Senhor me escolheu, Ele veio ao meu encontro. Porque Ele veio ao meu encontro. E fique tranquilo que no final, se você não teve um encontro com Jesus aí, no final a gente ora por você para você ter hoje. Mas aqueles que já tiveram, eu oro agora, pedindo ao Senhor que lembre ao coração de vocês o encontro que vocês tiveram, a direção que Deus já deu ao coração de vocês, dos quais vocês já tinham talvez esquecido diante da vida pecaminosa que vocês têm vivido hoje. Diante do esfriamento que nós temos vivido hoje. Diante das escolhas erradas que nós temos feito hoje. Não deixe o tempo que você está vivendo agora roubar do seu coração a convicção de que Deus te encontrou. E se Ele não te encontrou, nós vamos orar hoje para que Ele te encontre. Porque achar que Deus me encontrou é muito fraco. Achar é muito fraco, é muito pouco. Eu tenho que ter convicção de que o Senhor falou, de que o Senhor me tocou. Eu tenho que caminhar com essa convicção que eu fui encontrado por Jesus. Ah não, um dia eu tinha tantos anos e o Senhor fez. Lembre hoje dessa palavra, daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Porque mesmo que você esteja na condição de Pedro, nesse ponto que nós contamos, o Senhor quer e ainda tem planos ao nosso respeito. Sabe, meus irmãos, há um acreditar em nós, às vezes, que não faz muito sentido. Vocês vão ver quanto não faz sentido. Não tem como, é impossível surpreender a Deus, não é verdade? Vocês concordam com isso? Sim ou não? O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, não tem como eu surpreendê-lo positivamente, correto? E talvez o inverso de surpreendê-lo positivamente seja frustrá-lo. Não tem como, então, frustrar o Senhor. Pensa aí. Tem como frustrar o Senhor, que é onisciente? Então, sua condição atual frustrou o Senhor como? Me explique. Sua condição atual frustrou o Senhor? Então você é o primeiro na face da terra, diante de toda a história da humanidade, a conseguir então surpreender a Deus negativamente, ao mesmo que frustrá-lo. Pedro então frustrou o Senhor? Em certo ponto, sim, temporariamente. Porque o Senhor com certeza não quer que um filho dele viva em pecado, quer que permaneça fiel. Mas eu quero dizer para vocês que esse chamado de Pedro não deixou de existir naquele ponto em que ele falhou. Não deixou de existir. Nós vamos então seguir. E agora contamos já da história principal ali em Mateus, voltamos em Lucas, e agora nós vamos para um outro episódio. Dessa vez esse episódio está lá em João, no capítulo 21.
Amém? Todos encontraram? Sabem, nos evangelhos, né, João tem esse carinho aí de continuar escrevendo depois da ressurreição de Cristo, continuar contando pra gente. Mateus acaba terminando ali a sua escrita e tudo mais, que era o texto principal que a gente tinha. E aí, então, em João, ele conta um pouco mais da história, depois que Jesus ressuscitou. Vocês vão perceber aqui no capítulo 21, então, que Jesus já ressuscitou, já teve algumas aparições, ressurreto, né? Já viu os discípulos outras vezes, mas parece que de alguma maneira Pedro ainda não tinha se resolvido. E aí no versículo 1 e 2 vai dizer bem assim, do 1 ao 6, vai dizer bem assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles lhe disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele lhes disse, lancem a rede do lado direito do barco de vocês, e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Há aqui então uma outra pesca maravilhosa, bem parecido com o ponto em que nós contamos do passado de Pedro, onde ele é encontrado por Jesus. Nós contamos o ponto onde ele nega, o ponto onde ele é encontrado, e agora nós vamos então ao ponto em que ele é talvez quase que restaurado. Sabe, talvez os discípulos tinham, né, um anseio que Jesus fosse um rei para o presente ali, e que ele dominasse, né, Roma, fizesse com que Roma, né, saísse ali da opressão que eles faziam em Israel, do domínio que eles tinham sobre Israel. E talvez o desejo que eles tinham é mesmo que Jesus se levantasse como rei e dominasse ali, Israel naquele momento, trouxesse libertação ao povo de Israel e fosse quase que um guerreiro ali. Então está todo mundo mesmo que encontrando Jesus ressurreto, está todo mundo meio que perdido, mas sabe por que talvez está todo mundo meio que perdido, sem saber o que fazer? Porque assim como Jesus diz, né, quando um pastor é ferido, todas as suas ovelhas fogem. Da mesma maneira como Pedro não tinha se posicionado ainda, já por causa do fato dele ter abandonado a Jesus, muito provavelmente, aqui é uma interpretação minha, é que Pedro era um líder entre os discípulos. E como ele ainda não estava posicionado como líder, todos os outros estavam perdidos. E aí nessa, de não saber o que fazer, não, Jesus ressuscitou, mas não sei, e aí, o que a gente faz, não sei o quê. Pedro fala bem assim, olha, vamos voltar a trabalhar, né? Bora pescar. E todo mundo fala, é só isso que eu sei fazer, vamos embora. E ele tenta seguir com a vida. E aí acontece novamente aquilo que aconteceu no primeiro ponto. Acontece, ele joga a rede a noite toda e não pesca nada. Mas aí então Jesus aparece para eles, ressurreto, e diz bem assim, joga do lado direito, da mesma forma como ele disse da primeira vez. E aí então há novamente uma pesca maravilhosa, os barcos são cheios de peixe. Há novamente um milagre acontecendo. Há novamente algo maravilhoso acontecendo, não só na vida de Pedro, mas de todos que estavam ali com ele. E eles presenciam novamente isso. E é novamente um ato de milagre, de maravilha, como no primeiro ponto. Como quando Pedro foi encontrado. Sabe, meus irmãos, quando a gente leu lá em Mateus 26,
Se a gente subisse um pouquinho assim nos versos, Jesus está sentado numa mesa, ele está ceando, e nessa que ele está ceando, ele diz que alguém que está na mesa aqui vai me trair, e segundo Mateus, ele diz de forma clara para Judas: você irá me trair. E é muito parecido, convenhamos, com o que ele diz para Pedro: você vai me abandonar antes mesmo que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Judas, no capítulo 27 de Mateus, vai para o suicídio. Está descrito lá, o suicídio de Judas, e discorre sobre como ele fez e o que ele fez. Mas Pedro tem um outro caminho. Mesmo que ele esteja ainda vivendo nessa condição, de ainda não ter resolvido as suas coisas, mesmo que ele viva ainda, né, sem saber o que fazer, porque ele ainda estava frustrado com ele mesmo, por causa da condição que ele vivia, porque ele sabia o que era para ser feito. Mas como ele abandonou, como ele negou a Jesus, e de forma tão forte, como eu contei aqui para vocês, como a gente leu junto, isso ainda, de alguma maneira, fez com que ele não se posicionasse novamente. E é necessária, então, uma nova intervenção de Jesus. E, meu irmão, eu queria que, de verdade, hoje fosse mais uma intervenção de Jesus na minha e na sua história. Porque essa história que eu estou contando para vocês não é simplesmente para que vocês depois repliquem para o filho de vocês e aí façam ele dormir contando uma história. Não é simplesmente uma história. Está escrito no livro da vida, na Bíblia. Está escrito isso para nós, para que a gente possa, de verdade, entender segredos dos quais o Senhor deixou para nós. E que talvez você esteja vivendo essa condição de Pedro, ainda se sentindo frustrado com aquilo que você tem passado, por conta da bola de neve que sua vida virou, por conta do quanto frio você está diante de Deus, sabendo que o seu encontro com Jesus foi realmente genuíno, mas hoje você não tem vivido uma vida genuína. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. Ainda há esperança para mim e para você, só que há uma esperança a partir de uma decisão nossa. Porque Jesus encontra Pedro, e ele começa então um diálogo com ele. Depois de comerem, no verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Então lhe disse: Siga-me. E antes de dizer siga-me, ele já deu o destino final de Pedro. Ele já deu o destino final de Pedro. E eu quero aqui de forma ousada dizer a vocês também que o Senhor tem guardado o nome de cada um de vocês. E o destino final de cada um de vocês também já está escrito pelo próprio Deus. Só que, meus irmãos, nessa história, há um outro também que trai, mas ele escolhe, de alguma maneira, o suicídio. Pedro, mesmo que frustrado, ele permanece. E aí o Senhor, então, o encontra. Hoje, meus irmãos, pela fé que nós temos na palavra de Deus, quando nós estamos reunidos como um corpo,
O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Hoje, meus irmãos, então, mesmo que você não sinta um arrepio e que eu não fale com voz de trovão para vocês, o Espírito de Deus está no nosso meio. Então, meu irmão, estou dizendo para você que assim como no seu primeiro encontro, que foi genuíno e verdadeiro, hoje também está tendo aqui no nosso meio, entre nós, um encontro meu com o meu Deus e seu com o nosso Deus. Que em nome de Jesus hoje haja um posicionamento vindo de nós, aproveitando a oportunidade que Ele nos tem dado. E Ele nos chama dizendo, olha, você me ama como você disse que me amava lá atrás no primeiro encontro. Olha, você me ama mesmo como aquela experiência que você teve com o Senhor. Se a resposta for sim, talvez aqui o que Deus quer é que a gente não somente confesse com a boca, mas sabe algo interessante que João Batista diz quando ele pede para que o raça de víboras arrependam-se, ele dá ali quase que um segredo, né? Ele fala bem assim, não adianta vir aqui procurando arrependimento, olha, não adianta vir aqui querendo ser batizado, né, conjecturando, não adianta vir aqui e ser batizado e dizer que está arrependido, vocês estão fugindo da ira vindoura, não, que papo é esse, não adianta isso não, tem um fruto de arrependimento. E qual é o fruto do arrependimento? Se a gente for ver, talvez isso aí, se eu for citar aqui um exemplo muito claro para vocês. A gente pode citar talvez um arrependimento do Zaqueu. Você lembra do Zaqueu? Ele era cobrador de impostos, mas ele era o quê? Um ladrão. Quando um ladrão se arrepende, um ladrão muito provavelmente ele é muito egoísta, não é verdade? Porque ele olha para algo que o outro tem, e ele fala bem assim, não, eu mereço mais. E aí ele toma então para si, né? É isso que um ladrão faz. Então, Zaqueu fala bem assim, olha, além de devolver, eu dou 4 vezes mais aquele que eu roubei. Então, o arrependimento se dá pelo choro amargurado, pelo pecado e pela vida ruim que nós temos vivido, sim. O arrependimento se dá, mas esse é só o ponto inicial. É necessário, então, dar um fruto de arrependimento, que é um fruto inversamente proporcional ao pecado que temos cometido. Inversamente proporcional ao pecado que temos cometido. Esse é o fruto de arrependimento. E se você está arrependido pela frieza e por ter abandonado a Cristo, há então um fruto hoje, claro, que é o fruto inversamente proporcional, que é correr para os braços do nosso Jesus. Que é correr para os braços do nosso Jesus. Ainda sobre Pedro, se a gente for para Atos, logo pertinho aí, logo depois de João, no capítulo 1, a gente já vê que ele já se posiciona no versículo 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos em um grupo de cerca de 120 pessoas e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que o serviu de guia aos que o prenderam, Jesus. Pedro já tem então agora e já começa então a agir conforme aquilo que Jesus pediu a ele. Agora ele se levanta no meio de 120 e ele se posiciona então como alguém que cuida do rebanho do qual Deus tinha deixado, Jesus tinha deixado. Assim como naquela conversa entre Jesus e Pedro, Jesus diz, olha, se você me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, tenha um produto de arrependimento, tenha um fruto de arrependimento, que é então me posicionar aqui como um pastor, que era isso que Jesus tinha chamado a Pedro. Talvez o fato de Pedro ter sido o primeiro a ser chamado seja de forma estratégica feita por Jesus para que ele realmente fosse o líder ali dos apóstolos. Além desse, que ele já se posicione aqui para falar sobre Judas, se posiciona entre os 120, quando acontece o Pentecoste e está lá línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça e todo mundo está achando que todo mundo está bêbado e tudo mais,
Pedro se levanta e fala: olha, são 9 da manhã, não tem ninguém bêbado. Deixa eu te falar o que é isso. E ele começa a pregar sobre Jesus. E no verso 2 de Atos 15, no versículo 38, diz bem assim: Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E senhores, o período de tempo aqui, para que isso aconteça, é muito curto. Jesus foi morto na Páscoa, e 50 dias depois tem a festa do Pentecoste. Então Pedro caiu, falhou, foi infiel na Páscoa, mas 50 dias depois ele está posicionado e 3.000 homens se convertem. Ele prega então sobre aquele Jesus que ele tinha abandonado de forma muito cruel. E 3.000 se convertem. E nessa época nem contavam mulheres e crianças, então imagina a quantidade de gente que se converteu. Meu irmão, que em nome de Jesus, nessa noite você seja lembrado do momento em que Jesus te encontrou de forma maravilhosa. Que se você está numa condição ruim de pecado, de miséria e desgraça, que em nome de Jesus, hoje você se posicione como Pedro se posicionou. 50 dias depois, ele estava então pregando sobre o Cristo do qual ele tinha abandonado. E 3.000 se convertem. Eu tenho 2 apelos para fazer hoje, meus irmãos. Demonstrem hoje um fruto de arrependimento. E corram para os braços de Jesus. Não com esperança que a minha oração por vocês possa fazer, porque talvez faça também, porque o poder vem do Espírito Santo. Mas eu digo a vocês que hoje nós, como igreja, nós conseguimos cuidar de você. Que hoje, como igreja, além de me comprometer com você aqui, orando por você, eu digo a você que a gente continua, a gente consegue te atender durante a semana, a gente dá um jeito, o pastor não está aí, segunda-feira ele volta, eu encho a agenda dele, vamos embora. Tem mulheres aí, tem Tamires, tem eu também, tem Genilson, a gente cuida de você também. O que eu estou dizendo para você é que aquilo que o primeiro encontro que você teve com Jesus foi genuíno. E que você não pode desistir da vida do qual Deus tem para você por conta da miséria que você está vivendo agora. E se você ainda não teve um encontro genuíno com esse Deus, se você ficou na dúvida, e quando eu falei para você lembrar de um lugar, de um tempo, de um momento em que Deus te encontrou, e você não lembra de nenhum, eu queria dizer que o nosso Deus está presente hoje. E eu te convido a vir aqui na frente. Que hoje vai ser o dia então do qual você se lembrará dizendo: o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Se há Pedros que negaram a Cristo de forma tão fervorosa e vivem hoje num pecado aparente, tenham a mesma coragem de vir até aqui